Hi there, Silvio here, your English teacher, and today we are gonna go to our lesson number 99. Let's go! E na aula de hoje você aprenderá como falar sentenças utilizando palavras que não necessariamente são verbos, mas são verbos ao mesmo tempo. No fim, são substantivos que até o momento vimos como substantivos, mas que vamos transformá-los em verbos. Vamos lá? Começaremos com a palavra cook, que pode ser o verbo cozinhar ou também significa cozinheiro, cozinheira. The cook makes pizza. O cozinheiro faz pizza. Those cooks over there are great people. Aqueles cozinheiros, aquelas cozinheiras lá, são boas pessoas. I don't like to cook. Eu não gosto de cozinhar. She cooks delicious pies every Sunday. Ela cozinha, ela faz tortas deliciosas todos os domingos. Então a gente vai ter aqui, ó, cook, cooks, como substantivo, cozinheiro, cozinheira, cook, cooks, como verbo, o verbo cozinhar. Como é que você sabe o que é um verbo? Como é que você sabe o que é um substantivo? Primeiro, o contexto. O contexto vai te dizer se é um verbo, se é um substantivo. Segundo, tem algumas coisinhas que a gente consegue interpretar. Por exemplo, aqui a gente tem dois verbos, ó, like, to, cook. Você já viu que entre dois verbos colocamos o to. Like, to, cook. Então, a gente consegue entender que essa palavra aqui é um verbo. Outro ponto. Aqui a gente tem she e o cooks tem um Szinho aqui. Você viu também que he, she, it, quando nós estamos utilizando os verbos no presente, na afirmativa, os verbos precisam ser flexionados com S, ES, ES. She cooks aqui o verbo está flexionado. Alright? Aqui a gente tem o seguinte, ó. Tem a palavra cook e a gente tem o verbo to make também flexionado. Então a gente consegue entender que a palavra cook aqui é cozinheiro ou cozinheira. Da mesma forma aqui, ó, temos um pronome demonstrativo, those cooks, aqueles cozinheiros. Alright? Se isso daqui fosse um verbo, a gente não iria colocar esse S, porque those está no plural. É como se eu estivesse falando they. They cook, those cook. E a gente conseguiria entender, talvez, como se fosse um verbo. Alright? Vamos ver outro exemplo. Plan, que pode ser o verbo planejar ou significa plano. We all have different plans. Nós todos temos planos diferentes. Some plans don't work so well, right? Alguns planos não funcionam tão bem, correto? She isn't planning to travel to Europe next year. Ela não está planejando viajar para a Europa próximo ano. Why do you plan so much and do nothing? Por que você planeja tanto e não faz nada? Então a gente vai ter aqui o verbo to plan com ing, ou seja, está no gerúndio, planejando, alright? Novamente, ó, C, V, C, consoante, vogal, consoante, então a gente duplica a última letra e então coloca o ing, ok? Mais exemplos. Name, nomear, é o verbo nomear, ou significa nome. His name is Tom, o nome dele é Tom. What is your family name? Qual é o nome da sua família? Name one thing you like to do. Nomeie uma coisa, me diga o nome de uma coisa que você gosta de fazer. Why do you name your pets with strange names? Por que você nomeia seus pets, seus animais de estimação, com nomes estranhos? Vamos mais exemplos. Fish, que significa pescar, ou peixe. She has 4 fish in her house. Ou she has 4 fishes in her house. Ela tem 4 peixes na sua casa. Mas, poxa, aqui tá fish no singular, aqui tá fish no plural. Eu sei que não faz parte da aula, mas complementando os plurais dos substantivos que você viu antes, a palavra fish, peixe em inglês, ela é irregular no plural. Quando eu falo fish sem o ES, mesmo estando no plural, significa que nós temos vários peixes, mas que são da mesma espécie. Por exemplo, ela tem 4 salmões. 4 fish. Agora, digamos que ela tenha 4 peixes com pelo menos 2 espécies dentro desses 4 peixes. Um de uma espécie, 3 de outra, 2 ou 2. Enfim, tem mais de uma espécie de peixe. Aí, no caso, ela vai ter 4 fishes. Fish pode ser peixe ou peixes. Peixe se for a mesma espécie. E no plural fishes se for de espécies diferentes. Beleza? My father loves to fish. Meu pai ama
pescar. How often does he fish with your grandfather? Com que frequência ele pesca com o seu avô? Walk, que pode ser caminhar ou caminhada. Let's go for a walk. Vamos andar, vamos caminhar. I love this kind of walk. Eu amo esse tipo de caminhada. Me and my parents walk to school together. Eu e meus pais andamos ou caminhamos para a escola juntos. Why do you not prefer to walk? Por que você não prefere caminhar? Water, que pode ser aguar ou regar, e também pode significar água. The water is so cold. A água está tão fria, está muito fria. He prefers hot water. Ele prefere água quente. I water the plants in my garden every morning. Eu aguo, ou eu rego, as plantas no meu jardim todas as manhãs. Does she have to water all of that? Ela tem que aguar, ela tem que regar tudo aquilo. Play, que pode ser o verbo jogar, tocar, brincar, ou pode ser a peça teatral, por exemplo. Shakespeare has the best plays. Shakespeare tem as melhores peças. Não é peça de carro, não é peça de brinquedo, não é peça que você monta alguma coisa, não. É peça teatral. Well, I don't think he has. Ariano Suassuna is way better. Bem, eu não acho que ele tem. Ariano Suassuna é muito melhor. I agree. How do you play this game? Como você joga esse jogo? Why do you want to play now? Por que você quer jogar agora? E por fim, nós temos a palavra place, que pode ser o verbo colocar ou, como você já viu, local. Terry loves this place. Really. Terry ama esse lugar. Mesmo. This park is the perfect place for a picnic. Esse parque é o local preferido, ou desculpa, é o local perfeito para um piquenique. Where do I have to place it? Onde é que eu tenho que colocar isso? Doesn't she place all her things in random places? Ela não coloca todas as coisas delas em locais aleatórios. E com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha aberto um pouco a visão para entender como é que as palavras podem ser utilizadas em inglês. Você acabou de ver que alguns substantivos conseguem sim se transformar em verbos. E ao longo do tempo, em pequenos e pequenos passos, você vai caminhando para poder falar de forma mais fluida e com muito mais proficiência. No mais, do not forget to drink water. As always, I will see you tomorrow. Bye bye.